Você se alonga regularmente, mas tem a impressão de que não está progredindo muito? Então talvez você esteja cometendo exatamente um desses 4 erros. Eu vou te mostrar neste vídeo como evitar esses erros e como, através de um alongamento melhor, você pode fazer muito mais contra as dores e para uma melhor mobilidade. Por que a gente se alonga, afinal? A maioria das pessoas se alonga simplesmente para manter a flexibilidade. Percebemos que ao agir ali algo acontece. Nós descobrimos que você pode usar o alongamento de forma ainda mais específica para prevenir dores, aliviar dores já existentes e até mesmo ficar livre da dor de forma duradoura. Descobrimos que a maioria das dores que surgem hoje em dia acontece, no fim das contas, porque os músculos vão encurtando cada vez mais. Fáscias encurtadas aumentam a tensão por falta de flexibilidade. Tudo isso permite usar o alongamento de forma direcionada para combater a dor. Porque os músculos tensionam e as fáscias encurtam. Isso acontece porque, no nosso dia a dia, não nos movimentamos mais de forma completa em todas as direções. E, como consequência, as estruturas ficam mais curtas e tensionadas. Podemos combater isso com alongamentos corretos. Erro número 1 ao alongar. Talvez você já faça alongamentos, entra na posição e percebe que faz bem, fica lá por uns 10 segundos, 20, talvez 30 segundos. Notei que quase ninguém alonga por muito tempo. Mas o seguinte não é levado em consideração. As fáscias que ajudam você a ficar mais flexível quando são alongadas. Elas precisam desse alongamento. Elas precisam de pelo menos 30 segundos para começar a ficar mais maleáveis. Ou seja, para cederem e aumentarem o comprimento. E aí é que realmente começa. E é por isso que alongamos por cerca de 2 minutos, mais ou menos, para que todos esses efeitos sejam totalmente aproveitados e o tempo investido traga o melhor resultado possível. O que move? Hoje em dia o tempo é apertado e por isso, se você quer usar bem o seu tempo para alongar, então deveria alongar por pelo menos 2 minutos. Existem também sistemas como o yoga, onde o alongamento é feito por mais tempo, o que também não é nenhum erro. Isso também é ótimo, ocorre um pouco mais, mas em relação ao tempo, acontece bem menos. E o ideal mesmo é entre 1 minuto e meio a 2 minutos e meio, mais ou menos por aí. E é por isso que o que fazemos durante o alongamento, que também inclui várias outras técnicas, foi planejado para garantir que você tenha 2 minutos, e isso garante um bom resultado. Erro 2. Você pode achar que balançar no alongamento ajuda, mas se pergunta por que isso raramente ocorre com você. Posso te explicar o porquê. Em pessoas sem prática que não fazem isso há muito tempo ou pouco, acontece o seguinte. Ao balançar, eles acabam exigindo das estruturas, dos músculos, a ponto de eles até se contraírem um pouco. Isso está relacionado ao fato de que existem fusos embutidos nos músculos, os chamados fusos musculares. E quando eles percebem que o músculo está sendo alongado rapidamente, eles se contraem contra isso porque querem proteger o corpo. E para desligar esse reflexo de contração, o melhor, especialmente para iniciantes ou para quem não se alonga com frequência. Ou seja, você entra no alongamento e chega até o ponto em que sente que já está bom por enquanto, e então, com calma, vai indo cada vez mais fundo, porque aí esse reflexo não é mais ativado. Quando você tiver mais experiência com alongamento, quando sua estrutura já estiver flexível e maleável o suficiente para que você não se machuque, aí sim você pode começar a fazer movimentos de balanço. As fáscias teriam ainda mais benefícios, pois seriam estruturadas de modo diferente. Mas isso é realmente para especialistas que já fazem isso há muito, muito tempo. No começo, eu não faria isso porque pode ter esse efeito contrário. Se você quiser fazer ainda mais, se quiser algo além de apenas continuar alongando, então eu recomendo nossos exercícios. Porque lá também tem fortalecimento incluído, ou seja, nós chegamos a um determinado estado de alongamento e então fortalecemos o músculo alongado em seu comprimento máximo. E aí acontece algo que é muito bom para a função dos seus músculos, seja no dia a dia ou no esporte, porque assim você consegue fazer muito, muito melhor coisas que antes não eram possíveis. Porque até mesmo nos ângulos longos, nos ângulos onde normalmente não há força, agora você fortalece. E então, por fim, entra outro tipo de treino de força. O músculo antagonista ao músculo alongado também é fortalecido através do chamado alongamento ativo. E com esses fortalecimentos, você tem um programa completo em seus 2 minutos e se beneficia de uma aplicabilidade no dia a dia que você vai aproveitar. Erro número 3.
Você alonga e isso começa a gerar mais tensão e então dói. E existe uma regra que sempre é repetida. Quando começar a doer, você deve parar o alongamento, ou seja, não continue alongando. Temos opinião diferente, baseada em 40 anos de experiência. Nós sabemos, na verdade, que essa leve dor deveria ser justamente o ponto de partida ao alongar. E então você deve continuar devagar, não com muita força, mas sempre indo um pouco mais além, até perceber que está chegando ao limite da sua dor confortável. O que é uma dor confortável? Uma dor confortável é uma dor que incomoda, mas que não te prende completamente, que você precisa lutar contra ela, que precisa fechar os punhos, que talvez precise usar toda a sua cabeça. Me forço a ficar ali. Nada disso deveria acontecer. Uma dor confortável, que começa como uma leve dor confortável, vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Aí você pensa, quero continuar agora? Como me sinto? Observe sua respiração. Você consegue inspirar e expirar profundamente ou ela está presa? Isso sempre é um sinal de que está sendo demais. Esse limite não aparece nos primeiros dias, mas após 3 semanas fica muito mais claro. Não corra riscos, sempre vá até onde você acha que consegue. Isso dói bastante, mas ainda me sinto bem. No dia seguinte, aumente mais um pouco e ficará ainda mais rápido. Você pode decidir pelo seu sentimento. Qual é a intensidade certa? Por que é importante não parar logo ao sentir dor? Por isso é tão importante, na minha percepção, é apenas uma estimativa. Pelo que eu sinto, se você parar quando a dor começa, talvez 10% da eficiência de um exercício, da eficácia de um exercício, comparado a quando você vai mais alto até o limite máximo da sua dor suportável. Erro 4. Você alonga, prende a respiração e tensiona o corpo. Isso não deveria ocorrer, nem no treino de força. Como expliquei antes, esforce-se para sempre inspirar e expirar profundamente ao alongar, de preferência pelo nariz. Isso regula tudo direitinho, e isso te ajuda a ativar o seu nervo vago. Parasimpático, relaxamento, ou seja, você pode, através da respiração, se você respirar de forma bem relaxada, relaxar ainda mais, ou seja, relaxar fisicamente e biomecanicamente, por causa do alongamento, e ao mesmo tempo adicionar também o aspecto mental, observe-se enquanto respira. Você entra no seu alongamento, não importa qual alongamento, e percebe, ok, agora está ficando um pouco dolorido e depois um pouco mais dolorido. Continue se esforçando para inspirar e expirar profundamente. E então você começa a, sempre ao expirar, ir mais fundo no alongamento. E ao inspirar você para, inspira, aí você tem um momento de pausa no movimento, e então você expira e vai mais fundo de novo ao expirar. E se agora você quiser usar mais um truque, onde o nervo vago é ainda mais ativado, onde você relaxa ainda mais através do seu sistema nervoso central. Então expire um pouco mais longo do que você inspira. Se, por exemplo, você inspira contando até 2 e expira contando até 3, você ativa ainda mais o nervo vago, ou seja, a ativação do relaxamento, do que se não fizer isso. Gostaria muito de saber. Escreva nos comentários o que foi novidade para você e o que já sabia. E compartilhe o vídeo com quem também se alonga regularmente. Assim ele saberá como aproveitar melhor o tempo de alongamento e ficará super feliz.